Bom, gente, primeiro de tudo, o que acontece quando a gente vai para a literatura sobre perdão, acontece a mesma coisa que acontece na nossa vida, sabe? A gente vê o quanto isso é complexo, o quanto é difícil e o quanto, na verdade, a literatura ainda tem muito para desenvolver nesse tema. Nós ainda conhecemos razoavelmente pouco até do perdão. A gente vai precisar investir muito mais nesse tema. Eu vou falar para vocês do conceito de perdão do Enright, tá? Que é um conceito bastante abrangente e um dos mais aceitos dentro da psicologia. Ele vai dizer que perdão é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, aos julgamentos negativos e aos comportamentos negativos para com outra pessoa ou consigo mesma. Essa parte do auto-perdão, gente, é ainda menos estudada do que o perdão propriamente dito. Então, ela faz essa escolha de abdicar desse direito, tá? E, detalhe muito importante, com outra pessoa ou consigo mesma que a ofendeu ou fez algo inadequado. E, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possivelmente amor para com a pessoa que errou. O que eu descobri e fiquei muito impressionada na revisão foi o seguinte: dentro dos estudos de perdão, tem toda uma discussão sobre se já pode ser considerado perdão a primeira parte, ou seja, a parte na qual eu abdico do direito de ressentimento, de julgamento negativo ou de comportamento negativo em direção a uma pessoa. Então, quando eu tô falando de ressentimento, eu tô falando daqueles sentimentos desagradáveis de sentir que nós nutrimos em relação a alguém que nos feriu, que nos fez alguma coisa injusta. E aí vocês vão dizer, mas isso não se aplica a nós. Pois é, quem fala sobre isso é o Worthington, tá? Quando ele fala um pouco sobre como isso se aplica a nós. Quando a gente não consegue se perdoar, tem a ver com o fato de que a gente conclui que aquilo que nós fizemos é inaceitável, é essa coisa inaceitável. Então, nós nutrimos sim emoções, sentimentos de ressentimento contra nós mesmos nesse momento. Ou então julgamentos negativos, ou seja, pensamentos, né, cognições, tá? Cognições dizendo que a gente não vale nada, que o outro não vale nada, que ele não tinha o direito de fazer. E tudo isso, lembrem-se que para ser passível de perdão, ele tem que ser algo que aconteceu conosco ou contra nós, né? Então, tem que ter a ver com uma ofensa ou alguma coisa que as pessoas nos fizeram injustamente, quando a gente está falando dos outros. E quando a gente está falando de nós, tem que ter a ver com alguma coisa que confronta os nossos valores, ou seja, também tem uma avaliação negativa no sentido de que eu acho que aquilo não foi justo, que eu, no caso, não fui justa com alguém, eu, no caso, não fiz bem feito alguma coisa, não fiz de acordo com aquilo que eu sei que são os meus valores, que eu sei que é como deveria ser, certo? Agora, aqui tem um ponto muito importante. Por quê? Muitas pessoas, então, podem defender a ideia que o conceito termina aí, que é eu conseguir fazer essas pazes com essa pessoa, que seja eu ou que sejam os outros. Mas por que Anne Wright é tão famoso e tão festejado? Porque ele vai falar da importância do segundo passo do perdão. E o segundo passo do perdão é eu conseguir passar a nutrir sentimentos imerecidos. Porque já que a ofensa foi injustificada, sentimentos que essa pessoa não merece, inclusive às vezes essa pessoa sou eu, de compaixão,
de misericórdia, e ele chega a falar que, inclusive, que se a gente treinar bastante, a gente pode vir a desenvolver, inclusive, amor por esse alguém que nos fez algo injustamente. Então vejam que se vocês estavam achando difícil, complexo, olha como o Anne Wright dificulta ainda mais a nossa vida. Mas cuidado, gente. Esse é o conceito como um todo e ele não é para ser alcançado assim, né? Ele não é alcançado, ou seja, a gente não consegue em geral alcançar ele assim. Por quê? Porque dá bastante trabalho, ou seja, tem muito trabalho envolvido no desenvolvimento da atitude moral. Vejam, o que quer dizer uma atitude moral? Eu fui atrás da literatura. Isso tem a ver com cognição, com emoção e com comportamento. Então, por exemplo, vejam que uma das coisas que é muito comum é que a gente alimente rancor, que a gente tenha desejo de vingança e que inclusive a gente tenha comportamentos de vingança, de retaliação contra as pessoas que nos fizeram algum mal injustamente. Então, gente, se vocês antes já estavam achando difícil, eu confesso que quando eu me deparei com esse conceito do Anne Wright, eu achei ainda mais difícil. Eu achei que nós temos um trabalho ainda mais profundo pela frente, porque o primeiro passo é o passo de abdicar desse nosso direito de ressentimento, pensamentos, julgamentos negativos e comportamentos negativos dirigidos a alguém que nos ofendeu ou alguém que fez alguma coisa errada, incluindo a gente. E o segundo é passar a nutrir sentimentos imerecidos.